Olá, nós somos do Jornal HK. Eu sou o Guilherme, eu sou a Luísa. Nós viemos aqui, estamos aqui com a presença da Anne, que é nossa diretora, e também é aluna de psicologia. Nós vamos falar de um tema muito importante, que são os jogos de azar. É, a primeira pergunta: quais são os sinais mais comuns que alguém que mostra que pode estar desenvolvendo um problema com jogos, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho muito bacana vocês, jovens adolescentes, se preocupando com esse tema. É um tema bastante importante e é legal que vocês tenham essa preocupação. Bom, quais são os sinais que uma pessoa pode estar ficando viciada? Quando a pessoa ela começa a pensar muito nisso, quando ela deixa de fazer algumas atividades por conta da vontade de estar no jogo, quando ela deixa um pouco o convívio familiar, deixa o convívio social, começa a faltar na escola, não executa as atividades rotineiras, porque ela está sempre pensando mesmo ou em jogar ou estar jogando. Então, esse é um sinal importante para a gente pensar o quanto tempo essa pessoa despreende com os jogos. Isso vai aumentando gradativamente. Quando chegar no momento que você percebe que a pessoa está deixando de conviver com outras, começa a afetar as áreas da vida dela, como a convivência familiar, com os amigos, o tempo que ela se dedica à escola, aí já é um sinal de alerta de que a pessoa pode estar desenvolvendo uma ludopatia, que é um transtorno psicológico sobre o vício em jogos, de maneira geral, né? No caso, em jogos de azar. Também quando a pessoa começa a envolver muito dinheiro nisso. Então ela tem ali um valor, mas ela acaba pedindo mais dinheiro para a família, às vezes utilizando um dinheiro que não é dela para poder continuar no jogo. Também é um sinal importante que ela está sem controle. Outra pergunta seria também como que a gente distingue a participação esporádica no jogo e também o que indica o vício, né, o impacto na escola, o impacto na vida financeira. Muito importante essa pergunta. Olha, existe a forma de você jogar ocasionalmente, por lazer, né, um motivo de lazer, de se divertir. E existe quando você joga para fugir de um problema, porque você não está querendo conviver com as pessoas, então você acaba usando o jogo como motivo de fuga. Aí é algo mais perigoso e patológico. Mas, e também uma outra sensação é quando você termina de jogar. Qual é a sensação que o indivíduo tem? Se ele sente prazer, alegria, um contentamento, a gente pode dizer que ainda está num limite aceitável, que está tudo bem, está saudável a relação dele com o jogo. Quando ele termina de jogar, fica irritado, fica com o humor deprimido, fica muito zangado, aí a gente também tem que se preocupar, porque aí essa relação dele com o jogo já não está mais sendo uma relação saudável. Outra questão é a frequência. Quando o indivíduo ele joga por lazer, de uma forma saudável, ele vai jogar esporadicamente, ele vai ter um controle. Se a mãe ou o pai determinar que só vai jogar de final de semana, uma hora por dia, ele vai conseguir respeitar isso. Se ele está desenvolvendo uma ludopatia, um vício, ele não consegue mais respeitar e a frequência aumenta muito. Ele não tem mais controle do tempo. Então, todo o tempo que ele tiver livre ou que ele conseguir fugir, ele vai para o jogo. É a questão do controle. Então, né, o indivíduo que está viciado, ele perde essa questão do controle e também o impacto nas responsabilidades, porque o indivíduo, quando ele tem uma relação saudável com o jogo, ele consegue deixar o jogo de lado para fazer uma lição de casa, para estudar para uma prova, para ir para um almoço com a família. Quando o indivíduo está muito viciado, ele já perde dever de casa, ele não dorme à noite, ele acaba não estudando para as provas, acaba tendo um prejuízo nessas responsabilidades que o indivíduo tem. Então é importante ficar atento a isso. E a terceira pergunta seria assim, com relação às pessoas que estão viciadas, né?
Quais fatores deixam você percebe essa vulnerabilidade, o vício dos jogos de azar? Tem fatores neurológicos, psicológicos? Exato, tem bastante. Muito legal essa pergunta também, Guilherme. As crianças, de maneira geral, e os adolescentes, são mais vulneráveis neurologicamente falando. Isso porque uma região do cérebro que chama córtex pré-frontal é uma região que ainda está em amadurecimento. Então, até os seus 24, 25 anos, essa região ela ainda está se desenvolvendo. E essa região ela é responsável por controlar alguns impulsos. E os adolescentes, principalmente as crianças, elas têm maior acesso ao sistema límbico, que ele está em pleno funcionamento, que é o que dá o estímulo do prazer, a busca por coisas prazerosas. Então, esse desequilíbrio entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico faz com que as crianças e os jovens neurologicamente são mais suscetíveis ao vício. Então, os pais precisam ter muita atenção na exposição das crianças e jovens aos jogos, porque elas têm realmente um fator neurológico importante que ajuda no vício. Por isso que hoje a gente vê tanta criança viciada no videogame. Os fatores psicológicos. Uma pessoa que apresenta um quadro de humor deprimido, uma baixa autoestima, ela já tem uma questão de ansiedade, de impulsividade. Um jovem que tem dificuldade em aceitar o não, em aceitar regras, não sabe lidar bem com a frustração, é impulsivo, também acaba tornando um fator de risco para que esse jovem possa ficar viciado também no jogo. Os fatores sociais, né? Quando a gente pensa que esse jovem ele tem um grupo de amigos, ele sofre uma pressão, uma influência dos amigos que jogam, é um fator social, o fácil acesso ao jogo, a falta de controle também dos pais, tudo isso influencia. E eu também quero perguntar com relação aos pais, às mães, essas pessoas que estão viciadas, como que a gente pode orientá-los no caso? Então, as famílias, é super importante que fique atento e observe bastante os seus filhos, seus jovens, né, que tem em casa. Então, percebeu alguma mudança de comportamento, notou que a criança está se isolando mais, o adolescente prefere ficar mais sozinho no quarto no celular. Observa o tempo que essa pessoa fica na tela, percebeu que começou a deixar de cumprir algumas responsabilidades, a pessoa não quer mais ir para a escola, não está dormindo direito, tudo por conta da tela, né, do jogo em especial. E aí, pensando no jogo de azar, que é a pergunta de vocês, se a pessoa começa a pedir dinheiro para investir nesse tipo de jogo, é um sinal de alerta. E aí, o que a família pode fazer em relação a isso, Deve? Primeiramente, fazer um controle do acesso ao jogo. A família precisa levar o limite para esse jovem, para essa criança. Então, se pode, se não pode, quantas horas por dia. A Associação Brasileira de Pediatria, ela recomenda que crianças até 7, 8 anos não joguem nenhum jogo, porque não é recomendado por conta do desenvolvimento neurológico mesmo dele. E se for expor a tela, seja para TV, qualquer desenho, qualquer coisa assim, 1 hora por dia ao máximo, para uma criança e um jovem. Isso vai aumentando gradativamente, mas a família precisa impor o limite, precisa trazer para esse jovem outras formas de lazer, apresentar outros hobbies, levar esse jovem para outras possibilidades de convívio social, pessoal, né? O tete a tete, que hoje em dia está muito no virtual, mas é importante que a família tenha esse olhar, coloque responsabilidades para esse jovem e dialogue, converse abertamente sobre isso. Explique os motivos, o quanto que isso pode prejudicar esse jovem a longo prazo. Se for necessário, num caso mais grave, buscar a ajuda de um profissional. Então é importante buscar terapia, o psicólogo que vai ajudar esse jovem a lidar com essa questão do vício, um psiquiatra, um médico neurologista, um pediatra. É importante buscar ajuda e saber que não está sozinho, né? Não é a única pessoa que vai passar por isso. Se está passando por essa situação, precisa buscar ajuda. Entendi. A quinta pergunta é o que a escola, ainda Gisele Kelly, está fazendo sobre esse assunto, sobre os jogos de azar?
Olha, aqui na nossa escola nós estamos bastante preocupados com esse tema em relação ao vício, por conta de toda essa suscetibilidade do adolescente, do jovem, né? Ele é mais suscetível a isso. Então, os professores têm organizado campanhas, palestras, o próprio jornal, essa entrevista, em divulgar essa informação, levar as famílias, conscientizar mesmo. Tem os cartazes do Jornal Mural, que vai abordar esse tema essa semana. Os professores têm feito rodas de conversa, conversado com os estudantes, porque às vezes o estudante ele acha que para ele, tudo bem, o jogo do tigrinho, por exemplo, é um jogo que está bem famoso entre os jovens. E aí os professores têm conversado, explicado o quanto isso pode se tornar algo perigoso se ele não tiver um controle, uma orientação também da família. Então a escola tem trabalhado aí com campanhas fortes de conscientização e prevenção também do vício. Entendemos. Muito legal. Foi muito esclarecedor. Obrigado pela entrevista e obrigado ao intérprete também que nos ajudou. É isso. Muito obrigado aos dois. Eu que agradeço vocês dois pela entrevista também, pela preocupação em divulgar isso entre os colegas de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Então, é um assunto muito importante, né, para a gente passar para os jovens e para os adolescentes, porque está se tornando vício. A gente está vendo que está se tornando vício, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau.